Nos últimos dias, o cenário econômico está bem movimentado, você sabe, discussões sobre a chamada PEC ainda continuam, protocolada na última segunda. A proposta, a PEC, prevê até 198 bilhões de reais fora do teto de gastos. Além disso, o PIB do terceiro trimestre registrou crescimento de 0,4%. Para entender quais são os impactos na economia e no mercado, vamos conversar agora com a Cassiana Fernandes, que é economista-chefe do JP Morgan Brasil. Oi, Cassiana, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Luciana. Obrigada a você e a CNN pelo convite. Eu queria começar minha primeira pergunta perguntando sobre a expectativa para que a economia desacelere daqui para frente, né? Existe essa expectativa e nós ainda há pouco mostramos aqui na íntegra a fala do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e ele começa a fala dele com a seguinte frase: a situação do Brasil não é das melhores, não teremos grande crescimento com a política como está. Eu queria uma avaliação sua. Vamos lá, Luciana. Acho que o primeiro ponto da desaceleração do PIB é uma desaceleração, na verdade, que ela já está contratada e é uma desaceleração que é necessária, né? A gente está com um processo inflacionário ainda muito elevado, muito forte. O Banco Central subiu a taxa de juros quase 12 pontos percentuais desde o ano passado, e isso deve levar a uma desaceleração do consumo daqui para frente. Então, acho que esse é um ponto importante. Isso já estava contratado, acho que a gente teve, na verdade, a gente adiou essa desaceleração. O PIB, a atividade no Brasil vem surpreendendo positivamente já há alguns trimestres e agora a gente começa a ver acomodando e acho que o ponto, por enquanto, como a gente observa os mercados e os números, é uma desaceleração ainda saudável da economia, né? Eu queria também te ouvir sobre crescimento potencial, porque a gente sabe que esse é um retrato que a gente está tratando agora, mas se a gente tivesse que traduzir para o nosso telespectador, qual é o crescimento potencial do Brasil? A gente diria que numa nota de 0 a 10, a gente consegue chegar mais próximo de 7, 8? Não, sem dúvida, acho que quando a gente compara com países semelhantes ao Brasil, outras economias emergentes, nosso crescimento potencial é abaixo da média. Eu diria hoje que está em torno de 1,5% ao ano. Isso precisa de uma série de reformas estruturais para a gente conseguir acelerar, principalmente ganho de produtividade, investimento e outros pontos. Cassiana, eu queria voltar também a uma declaração do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse o seguinte ainda há pouco, abre aspas: obviamente que o Ministério da Fazenda tem autonomia, mas quem ganhou as eleições fui eu e eu quero ter inserção nas decisões políticas e econômicas desse país. Fecha aspas. Mais uma avaliação sua. Vamos lá. Eu acho que é totalmente esperado, né? Isso a gente sempre viu. Eu acho que o presidente eleito fez uma série de promessas durante a campanha e acho que ele tem sempre a palavra final. Eu não vejo isso como algo negativo, pelo contrário. É importante que o presidente esteja envolvido nas decisões econômicas, que ele tenha consciência das restrições que a gente tem de curto prazo, dos ajustes que precisam ser feitos, principalmente porque a gente sabe o poder que ele vai ter nessa negociação. E negociação, inclusive, como vocês estavam falando até mais cedo, a força que o Congresso tem hoje na determinação dos rumos da economia, o próprio judiciário, é muito importante que o presidente esteja alinhado e participe de todas as negociações. Acho que o que a gente tem que só tomar cuidado é saber exatamente que todos os agentes, e tanto o próximo ministro da Economia, ou ministro da Fazenda, e o próprio presidente, tenham consciência das restrições e do tamanho dos problemas que têm que ser enfrentados daqui para frente.
Cassiana, eu queria também que você nos trouxesse aqui uma avaliação também dos mercados, como o mercado está reagindo a todas essas movimentações, e eu queria que você colocasse foco na aprovação da PEC agora. A gente tem uma grande discussão, me parece que já está dado. Todas as opções que nós temos para pagar agora Bolsa Família, aumento do Bolsa Família e aumento do salário mínimo, elas são opções que estouram o teto de gastos. Agora, qual seria o melhor cenário e o pior cenário diante disso? Vamos lá. São dois pontos importantes para a gente ter na cabeça, né? Que a gente já sabia isso antes mesmo da eleição. Quando você aprovou a PEC em julho para permitir o aumento do Auxílio Brasil de R$400 para R$600, e você via que a provisão era para acabar em dezembro. Estava muito claro que quem quer que ganhasse a eleição seria obrigado a aprovar uma PEC até o final do ano para conseguir incluir esse valor e esse dispêndio no orçamento de 2023. Quando a gente olha os números fiscais até agora, o que a gente percebe é que você precisaria de algo em torno de 60 bilhões acima do limite que o teto de gastos permitia para você conseguir incluir esse valor, incluir os R$600 no orçamento de 23. Então, acho que é um pouco esse o ponto de partida, né? Você falou assim, olha, os cenários da onde a gente sai, a gente está saindo assim, olha, precisaria de pelo menos 60 bilhões de reais no orçamento. Daí você coloca algumas outras promessas que foram feitas por ambos os candidatos e alguns outros programas que precisariam voltar nessa recomposição do orçamento e até algumas mudanças que a gente teve. Quais foram essas mudanças? A previsão do orçamento, ela foi com uma projeção de inflação acima daquela que a gente deve terminar o ano, provavelmente. Ou seja, ela projetou que o aumento do teto dos gastos, que o teto, na verdade, fosse mais alto do que ele vai ser realmente. Então, você deveria reduzir também essa parte, a gente estima aí perto de 20 bilhões. Além disso, o aumento dos R$150 para o auxílio por família, né, por criança dentro da família. Você tem a questão do aumento do salário mínimo, etc. Sim. Nosso cenário central, e eu acho que ele já está um pouco no preço dos mercados, seria alguma coisa como 120 bilhões de reais, que é mais ou menos 1,2% do PIB que a gente espera hoje de aumento de gastos acima do teto. Essa eu acho que é a primeira discussão, né? A primeira discussão é olhar o orçamento de 23 e o que você vai querer entregar. Tem uma outra discussão que é muito importante nesse momento, é que a economia brasileira ela não está mal. Tem uma desaceleração sim contratada, mas como eu falei no começo, é uma desaceleração necessária, induzida até pela política monetária para a gente conseguir controlar a inflação. O desemprego ele está perto do nível mais baixo, o mercado de trabalho está aquecido. Então, a gente também tem que se perguntar se faz sentido eu adicionar ainda mais estímulo na economia, que não seja esse estímulo necessário de distribuição social que a gente precisa manter, mas se faz sentido você adicionar algo muito além disso. E eu acho que essa é a grande preocupação dos analistas hoje. Faz sentido colocar acima de 1,2 do PIB? E qual que é o impacto que isso teria? Tá certo. Muito obrigada, Cassiana Fernandes, economista-chefe do Banco JP Morgan Brasil. Muito obrigada, Cassiana.